Queridos, vamos direto ao texto dessa noite. Jó capítulo 28. Às vezes eu gosto de fazer uma breve introdução antes da leitura, mas gostaria que você ficasse atento, porque o capítulo 28 é um capítulo especial no livro de Jó. Concordo que muitas vezes nós temos que nos esforçar bastante para entender o texto, sobretudo textos com gêneros poéticos como esse, que exigem um pouco mais de esforço na sua interpretação e aplicação. Mas o capítulo 28 de Jó, ele se apresenta de maneira tão bem estruturada, tão bem escrita, que ele se torna fácil na compreensão e talvez a maior dificuldade seja a sua facilidade. Os irmãos vão perceber isso. Existe um movimento nessa poesia que traz logo de início uma bela ilustração de onde Jó quer chegar, construindo o seu argumento. Na sequência, o segundo movimento constata que os homens, apesar da sua maneira extraordinária de viver, é muito limitado e está errando o alvo, e a conclusão é muito clara ao dizer para nós que o segredo da vida é temer a Deus e andar com entendimento, obedecendo de todo o coração. Dito isso, nós vamos ler esse texto, Jó capítulo 28, que, pensando aqui numa interpretação para ajudar a compreensão dos irmãos, nós vamos chamar de o capítulo que fala dos mineradores do Senhor, aqueles que estão minerando, em busca da verdadeira sabedoria, em busca da verdadeira riqueza. Vocês vão perceber logo no início do versículo 1, que Jó usa essa ilustração dos mineradores para introduzir o assunto deste capítulo. Jó 28:1, você encontrou? Diga amém. Então vamos ler. Existem minas de prata e locais onde se refina ouro. O ferro é extraído da terra e do minério se funde o cobre. O homem dá fim à escuridão e vasculha os recônditos mais remotos em busca de minério, nas mais escuras trevas. Longe das moradias, ele cava um poço, em local esquecido pelos pés dos homens. Longe de todos, ele se pendura e balança. A terra, da qual vem o alimento, é revolvida embaixo como que pelo fogo. Das suas rochas saem safiras, e seu pó contém pepitas de ouro. Nenhuma ave de rapina conhece aquele caminho oculto, e os olhos de nenhum falcão o viram. Os animais altivos não põem os pés nele, e nenhum leão ronda por ali. As mãos dos homens atacam a pederneira e transtornam as raízes das montanhas. Fazem túneis através da rocha, e os seus olhos enxergam todos os tesouros dali. Eles vasculham as nascentes dos rios e trazem à luz coisas ocultas. Onde, porém, se poderá achar a sabedoria? Onde habita o entendimento? O homem não percebe o valor da sabedoria. Ela não se encontra na terra dos viventes. O abismo diz: em mim não está. O mar diz: não está comigo. Não pode ser comprada, mesmo com o ouro mais puro, nem se pode pesar o seu preço em prata. Não pode ser comprada nem com o ouro puro de Ofir, nem com o precioso ônix ou com safiras. O ouro e o cristal não se comparam com ela, e é impossível tê-la em troca de joias de ouro. O coral e o jaspe nem merece menção. O preço da sabedoria ultrapassa o dos rubis. O topázio da Etiópia não se compara com ela, não se
compra a sabedoria nem com ouro puro. De onde vem, então, a sabedoria? Onde habita o entendimento? Escondida dos olhos de toda criatura viva, até das aves dos céus. A destruição e a morte, dizem, aos nossos ouvidos só chegou um leve rumor dela. Deus conhece o caminho. Só Ele sabe onde ela habita, pois Ele enxerga os confins da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando Ele determinou a força do vento e estabeleceu a medida exata para as águas, quando fez um decreto para a chuva e o caminho para a tempestade trovejante, Ele olhou para a sabedoria e a avaliou, confirmou-a e a pôs à prova. Disse então ao homem: no temor do Senhor está a sabedoria, e evitar o mal é ter entendimento. Amém, queridos? Bom, como eu disse, o capítulo é muito bem construído, é um dos textos de sabedoria mais claros de toda a Bíblia. Eu fico impressionado, porque nós precisamos lembrar que Jó está vivendo um momento crítico da sua vida, quando ele fala de tanta sabedoria, com tanta clareza, com tanta profundidade, com tanta objetividade. Ele não está num momento bom, né? Ele está mal, ele está doente, ele está com a alma aflita, ele se sente longe de Deus e ele está sendo falsamente acusado pelos seus amigos de estar sofrendo por causa do seu próprio pecado, como se ele estivesse pagando o preço do seu pecado. Ele disse anteriormente, então, que iria buscar o Senhor e que morreria, mas não negaria a sua integridade. Depois de dar esse brado de integridade, ele vai terminando o seu longo discurso, é a última vez que ele está falando, agora no capítulo 28, ele vai até o capítulo 31, como eu já disse aos irmãos, e aqui nesse momento, ele para falar de Deus, para falar da sabedoria que só existe em Deus. E eu quero que os irmãos entendam isso, né? Os amigos de Jó eram tidos por pessoas sábias, dos mais altos escalões da sabedoria. Não eram qualquer pessoas que estavam ali. E eles erraram feio na sua conclusão, na aplicação do seu conhecimento. O verso final, né, é conclusivo e deve ser destacado por nós. O Senhor disse ao homem, essa é uma mensagem de Deus para você, escute bem, é Deus falando com todo homem: no temor do Senhor está a sabedoria, e evitar o mal é ter entendimento. Essa é a palavra de Deus para os homens, como se fosse a grande ideia do texto, né? Em outras palavras, pensando mais amplamente no capítulo, a gente pode dizer o seguinte: o homem pode fazer grandes coisas, mas sem o temor do Senhor, nada tem valor. Então, Jó nos mostra aqui como que o homem é capaz de fazer coisas extraordinárias, magníficas, de construir, ou melhor, de conquistar riquezas, de encontrar riquezas onde os animais não conseguem chegar. Os homens fazem coisas tremendas, tremendas. Nós ficamos espantados, né, com a grandeza da inteligência, da capacidade, a maneira como os homens fazem as coisas, mas a gente precisa lembrar disso. O homem pode fazer coisas tremendas, mas sem o temor do Senhor, nada tem valor. Amém, queridos? Porque é no temor do Senhor que está a sabedoria. O título da mensagem, então, nós vamos chamar de mineradores do Senhor. Aqueles que estão buscando a verdadeira sabedoria, buscando a verdadeira riqueza. Por falar em mineradores, nós estamos aqui no estado do Rio de Janeiro
e ao nosso lado, né, tem um estado que o seu próprio nome conta uma história, onde Lucas nasceu, talvez alguns outros aqui nasceram, em Minas Gerais. De onde vem esse nome, Minas Gerais? Esse nome foi dado ao estado por conta daquela corrida do ouro que ocorreu na história do Brasil, onde muitos migravam, não só do próprio país, mas de terras distantes, de outros países, migravam para esse local aqui, pertinho de nós, à procura de ouro. Eu até confesso para vocês, por Cambuci ser tão próximo a Minas Gerais, às vezes, quando eu vou a outro estado, tem pessoas que perguntam, você é de Minas? Eu falo assim, quase, né? Quase, não parece que é do Rio de Janeiro, porque não falo igual cobra, né? Que o carioca parece que fala igual cobra, chiando, né? Já viu isso? Né? Dá aquela chiada. Mas o mineiro fala mais arrastado, mais devagar, o cambuciense está quase lá. Agora, quando criança, eu confesso também que algumas vezes, tomando banho nesses valões aí, eu ficava olhando para ver se não achava uma pedrinha de ouro. Que aqui tão pertinho, tinha tanto ouro, né? Não veio nenhumazinha para o nosso lado aqui, nós não achamos. Então, o estado de Minas, ele está muito ligado aqui com o que nós acabamos de ler, né? Remete a homens enfrentando riscos tremendos, atravessando montanhas, escavando terra em busca de riquezas. Inclusive, eu sei de alguns moradores de Cambuci, familiares, que passaram temporadas em Minas, garimpando, minerando, procurando riquezas. Basta lembrar, né, desse tempo aqui, dos garimpeiros, do ciclo do ouro. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver alguma reportagem, alguma foto, aqui também no estado do Pará, no Brasil, a imagem da Serra Pelada. Serra Pelada tem esse nome, né, porque os homens devastaram a serra inteira, procurando ouro, e tem vídeos e fotos impressionantes, de escalando montanhas, subindo penhasco em escadas de madeiras fracas, com peso nas costas, terra nas costas, tudo em busca de ouro, movido pela esperança de encontrar riqueza, algo valioso, e tinha muita, muita riqueza. Eu fico até desconfiado que se chegasse a notícia para nós hoje, olha, no município aqui de Minas Gerais foi descoberto mais uma fonte de ouro, uma mina, tal. Quem sabe alguns de nós não se aventurasse lá rapidamente. Vamos comprar uma terra, vamos fazer um buraco, vamos entrar nesse rio, vamos caçar, vamos encontrar riqueza. Agora, queridos, antes de corrermos para Minas Gerais, né, o ouro lá já acabou, tiraram, né? Acho que em algumas igrejas históricas a gente consegue ver ainda reflexos dessa época de riquezas. Mas se eu e você formos bem honestos, nós vamos perceber que a corrida do ouro nunca acabou. Minas deixou de ser uma fonte, Minas Gerais, mas os homens continuam correndo atrás de riquezas, cavando, não necessariamente montanhas, muitas vezes a própria vida. Dados assustadores apontam que os brasileiros estão se endividando de maneira absurda nas casas de apostas esportivas. Antigamente, para apostar, você tinha que procurar alguém que fazia jogo do bicho, ir na loteria. Hoje, com o celular na mão, dentro do banheiro, escondido da esposa, muito dinheiro tem sido jogado fora e dívidas exorbitantes estão sendo adquiridas por um número grandioso de pessoas. E eu temo porque essas estatísticas estão, inclusive, dentro das igrejas. Corrida do ouro. Os homens querem riqueza, escavam atrás de dinheiro. Outros vão atrás de status, estabilidade, patrimônio, reconhecimento, sucesso na vida. Trabalham sem parar, sacrificam tempo, paz, saúde, família, relacionamentos, numa sede por riqueza, pensando, se eu encontrar aquela pepita de ouro, minha vida vai estar resolvida para sempre. Agora eu vou poder descansar. Mas nunca encontrarão satisfação. Sempre querem mais um. Dizem que o homem, depois que ele conquista o seu primeiro 1 milhão,
sabe o que ele quer? O outro milhão. E assim por diante, né? E, inclusive na internet está cheio de influenciadores, né? Falando de como adquirir riquezas e incentivando as pessoas, construa um patrimônio, faça o seu primeiro milhão, depois que você fizer o primeiro milhão, alavancar, você vai conseguir fazer os outros com mais facilidade. E tem alguns que fazem vídeos em frente de mansões lindas, carros luxuosos, já viram isso? E muitas vezes a mansão não é nem dele, o carro não é dele, mas está ali porque existe essa sede dentro do homem, uma sede por riquezas. E veja só, antes de avançarmos, não tem problema nenhum, irmãos, em trabalhar, em prosperar, em cuidar da fazenda que Deus te deu, dos recursos que Ele colocou sob sua mordomia. Não tem problema nisso. O problema é quando as coisas materiais tomam o lugar de Deus. Quando o material ocupa o lugar do espiritual. Quando somos levados por essa corrente de busca por riquezas, e quando eu falo riqueza, não necessariamente dinheiro, mas esse mundo e o que ele oferece, e a gente acaba perdendo o mais importante de vista. Não existe riqueza, não existe sabedoria, não existe vida onde não há Deus. O temor do Senhor, é nisso que consiste o valor. Hoje eu dei uma saída à tarde, raramente eu saio domingo à tarde, mas hoje eu precisei sair, e passei aqui pelo Guarani, né? E quando eu passava ali em frente à praça de esporte, que por sinal ficou muito bonita, é verdade, eu tive a impressão que nós já estávamos em setembro. Eu falei, gente, já é setembro? Já é exposição? Porque domingo, 4 horas da tarde, o movimento que estava naquela pracinha ali, parecia festa de exposição, um trânsito pesado, as pessoas parando, pessoas reunidas, e o que faz as pessoas correrem para o Guarani, para uma praça, por um local? Eu fico pensando, é a novidade, é o desejo de conhecer algo novo, de ver, de contemplar, de tirar uma foto, de postar na internet, de estar ali num momento de lazer. Ok, sem problema. O problema é quando a gente faz mais esforço para as coisas materiais do que faz esforço para estar com Deus. Muita gente correu para a pracinha hoje, mas na hora do culto, olha só, quantos lugares vazios nós temos aqui. Não é verdade? E aí nós nos deparamos com Jó, dando essa aula de sabedoria para a gente, depois do seu debate sobre sofrimento, providência divina. Ele usa essa linguagem do minerador para nos ensinar que os homens podem prosperar, mas sem o temor do Senhor, nada tem valor. É no temor do Senhor que está a verdadeira sabedoria. Sabedoria bíblica, irmãos, não é capacidade intelectual apenas, não é cultura adquirida, não é conhecimento acadêmico. Sabedoria bíblica, num sentido bem simples de você entender, é a capacidade de fazer escolhas segundo a vontade de Deus. Escolhas piedosas. Se você tem essa capacidade, você tem sabedoria. Se você consegue discernir entre a vontade de Deus e a vontade da carne, e escolhe a vontade de Deus, você escolheu com sabedoria. Se você consegue discernir o movimento do mundo e o movimento do Espírito, e escolhe o movimento do Espírito, você escolheu a sabedoria. O texto nos chama a pensar a respeito do assunto e nos impulsiona a ser mais mineradores do Senhor do que mineradores das coisas do mundo. Esforçai-vos, disse o Senhor, por entrar pela porta estreita. Jesus disse que de João Batista para cá, o reino dos céus é ganho à força. Nós precisamos, irmãos, entender que devemos buscar
em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas que nos preocupam serão acrescentadas. Mas vejam se, na maioria das vezes, os homens, de um modo geral, é claro, não estão errando o alvo. Antes de apresentar o movimento que o capítulo 28 faz, eu queria ler 3 versículos aqui do Salmo 14. Esse salmo, inclusive o Herbert pregou ele aqui há pouco tempo. Ele fala sobre a tolice de um coração distante de Deus. Então eu vou ler, Salmo 14, verso 1, 2 e 3, diz assim: o tolo diz em seu coração, Deus não existe. Corromperam-se e cometeram atos detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento. O Senhor está olhando para ver se alguém busca a Deus. E o verso 3 diz: todos se desviaram, igualmente se corromperam, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. O bem aqui é buscar a Deus. Então os homens se desviaram, os homens não querem buscar a Deus. Esse salmo é tão importante que ele tem uma reprise no saltério, sabia? O Salmo 14 é repetido no Salmo 53, é o mesmo salmo. E Paulo usou esse mesmo argumento, essas mesmas palavras inspiradas, lá em Romanos 3, para falar que todos os homens são pecadores, que não buscam a Deus, que carecem da graça, que sem a graça ninguém consegue encontrar o Senhor. Se não for a ação sobrenatural de Deus em nossas vidas. Então, irmãos, dito isso, gostaria que você olhasse para o texto. Ele é muito fácil de compreender, como eu já disse. Ele possui 3 verdades centrais, faz 3 movimentos que eu quero mostrar aos irmãos. O primeiro parágrafo, vai até o versículo 11, nos mostrando que o ser humano é impressionante, mas limitado. Depois, num segundo momento, a verdade central mostra que a sabedoria de Deus não pode ser alcançada pelo esforço humano. Na verdade, nada em Deus pode ser alcançado pelo esforço humano. Não é o caminho do esforço, não é o caminho do mérito. Verso 12 a 22. E a parte final, versos 23 a 28, vai nos revelar, que só Deus conhece o caminho da sabedoria, e Ele revela ao homem. Ele mostra para o homem qual é o caminho da sabedoria. Ele não escondeu isso do homem, ele deu para a gente, ele mostrou, olha, a sabedoria é isso aqui. Então veja que o texto, começa com Jó descrevendo essa capacidade humana de explorar a terra, de cavar fundo, de construir minas, de encontrar riquezas escondidas. Há pouco tempo eu estava assistindo um filme que falava também sobre essa arte de minerar. Eu acho muito interessante isso, Tem muitas histórias que envolvem essa profissão, essa busca pela riqueza. E no filme em questão, um homem cavava diversos buracos à beira de um rio, porque, mexendo com algumas pedras no rio, ele descobriu fagulhas, pequenas pedregulhos de ouro. Então ele identificou que ali por perto, possivelmente, haveria um veio de ouro, um lastro de ouro, para que pudesse abrir uma mina. Então ele foi cavando vários poços, e é impressionante quando ele encontra o veio que ele estava procurando. Primeiro ele chega num pequeno pedaço assim, e passa a mão, aquilo é brilhante, reluz, O ouro é coisa magnífica, não é isso, irmãos? Não é à toa que a gente compra um pouquinho, bota no dedo, pendura na orelha, no pescoço, porque é algo magnífico mesmo, é uma riqueza extraordinária. E no filme, então, o homem passa a mão assim, e ele continua cavando, e aquela pequena pedra vai aumentando, e ele não consegue ver o final daquilo. Na parede do buraco onde ele está assim, é uma listra enorme, uma pedra enorme, e onde tem uma, tem várias. E ele passa o resto do filme na sua saga ali, por minerar a terra, por desfrutar daquela riqueza.
na história em questão, ele não desfruta nada. E na maioria das vezes é assim, né? A riqueza vem, mas ela não satisfaz. O dinheiro vem, mas ele não satisfaz. A conquista vem, mas não satisfaz. Os seguidores da internet vêm, mas não satisfaz. Porque se a fonte não for Deus, o temor do Senhor, nada tem valor. Deus concedeu ao homem essa capacidade, né, de realizar coisas extraordinárias. O Salmo 115 diz que Deus deu a terra aos homens. Olha só, irmãos. Os céus pertencem ao Senhor. E a terra, Ele deu aos filhos dos homens para que a conquistassem. Nós, no Brasil, então, temos diversas oportunidades de prosperar, de avançar, de melhorar de vida. E isso não é errado. O errado é colocar Deus fora do seu plano. Isso, sim, é errado. O ser humano é impressionante, mas o texto mostra essa tensão, né? Apesar de conseguir fazer coisas extraordinárias, descobrir tesouros escondidos, onde nenhum animal consegue encontrar, o homem não consegue encontrar a sabedoria. Entende? Ele cava fundo e encontra riquezas, ele acumula riquezas, ele faz patrimônio, mas não consegue encontrar a sabedoria, que está no temor do Senhor. E sem temor do Senhor, nada tem valor. Essa é a grande lição do texto, irmãos. O homem pode explorar o mundo, mas não consegue, por si, encontrar o Criador. O segundo movimento, a segunda verdade central, né, versos 12 a 22, fala aí que a sabedoria de Deus ou divina não pode ser alcançada pelo nosso esforço. Então, depois que Jó mostrou tudo que o homem consegue fazer, minerando a terra, cavando fundo e alcançando riquezas, ele faz essa pergunta, né, virando a página: onde, porém, se poderá achar a sabedoria? Eu fico me perguntando, né? Nós temos essa tendência de tentar ou querer dar respostas simples e rápidas para todo questionamento que é feito. Os amigos de Jó tentam responder os questionamentos que ele faz. E a gente tem essa inclinação. Agora, responde essa para mim: onde encontrar sabedoria? Nas melhores faculdades, nas melhores escolas, nos melhores livros, nas melhores academias, nos melhores lugares, onde o homem encontra sabedoria. E aí, o texto é lindo, né? É poético, é profundo. Diz que o abismo não sabe onde está. O abismo não sabe onde está. Eu não sei se aqui em Cambuci a gente consegue identificar com facilidade um abismo. Mas um abismo, existem abismos impressionantes, né? Profundidades que a gente não enxerga o fundo, né? Buracos sem fundo, abismos impressionantes. Mas ele, nessa impressão toda que ele causa, ele diz: não sei. O mar vai dizer: eu não sei onde está a sabedoria. E olha que o mar é algo que nos impressiona, né? Às vezes a gente viaja quilômetros e quilômetros para poder chegar à beira do mar e contemplar a grandeza do mar. E todas as vezes que a gente vai e vê, a gente se impressiona pela grandeza. E dizem que é ainda mais assustador quando você faz um cruzeiro, faz um velejo, que você entra mar afora, né? Vai conhecendo a grandeza do mar. Quantos mortos o mar tem guardado? Quantos Titanics o mar tem guardado? Mas o mar também não sabe onde está a sabedoria. E ele sobe o tom da poesia, né? E ele diz que nem mesmo a morte. E eu quero que você entenda isso para os leitores de Jó. A morte era algo ainda mais impressionante do que é para nós. Ela é chamada aqui em Jó mesmo de o rei dos terrores. Então a morte era algo assim impressionante. Naquele tempo os homens viviam vidas muito longas, né? Jó está no meio dessa provação toda, e depois disso tudo, ele ainda vai viver mais 140 anos, depois disso tudo. Então os homens tinham uma vida longa, mas quando a morte chegava, ela era chamada de o rei dos terrores. Mas a morte diz assim: olha, eu ouvi alguma coisa, um sussurro
sobre a sabedoria, mas é só isso que eu ouvi. Não consigo dizer muita coisa sobre a sabedoria. E agora, diga a verdade. Quantas vezes a gente encontra homens, e talvez até nós mesmos, né, pensando que podemos encontrá-la? Não sei como é que você está reagindo a esse texto, a esse sermão, mas muitas vezes os homens reagem mal e dizem assim: não, mas eu consigo, só falta um pouquinho assim para eu chegar lá, né? Eu consigo alcançar a sabedoria, eu já cheguei bem perto, não, eu vou ser humilde aqui, não vou dizer que eu tenho tudo, sabe, mas estou bem melhor do que alguns por aí, e a gente fica com ideias, sabe, no coração: se eu amadurecer só mais um pouquinho, se eu orar mais, né? Quem sabe se eu orar mais, quando eu orar mais, Deus vai falar mais comigo. Estou faltando pouco, eu estou orando bastante, falta só um pouquinho. Quando eu orar mais, as coisas vão esclarecer, vão aparecer. Se eu estudar mais, eu passo naquele concurso. Se eu fizer mais alguns cursos, eu me preparo para a vida. Eu estou perto de alcançar a sabedoria, muito perto. Pastor, tem gente que está longe, mas eu estou perto. Muitas vezes a gente reage assim, a gente reage mal, a gente carrega no coração uma soberba, um pensamento de que nós somos capazes, de que nós somos bons, né? Parecido com aquilo que nós ouvimos hoje de manhã, né? Um religioso frio, calculista, que se orgulha do que faz e acaba inferiorizando pessoas, se sentindo superior a elas. Longe de nós, irmãos. Longe de nós. O mestre disse: aprendam de mim porque sou manso e humilde de coração. E aí vocês vão encontrar descanso para suas almas. Se nem a morte sabe onde está a sabedoria, como é que nós, homens, meros mortais, só de ouvir o nome morte a gente já fica com medo, né? A gente tem essa prepotência de se achar alguma coisa. Por fim, né, o texto vai se encerrar nessa última parte, e aí é muito bonito o que acontece aqui, porque Deus se manifesta. Jó afirma que Deus conhece, só Ele sabe o caminho onde ela habita, no verso 23. E no final do capítulo, né, a conclusão é que Deus diz aos homens onde está a sabedoria. Agora, o livro de Jó vai caminhar nessa direção, não agora, né, mas daqui para frente. Jó faz muitos questionamentos, né? Ele não sabe por que está sofrendo. Talvez você também viva assim em alguns momentos. Eu vivo assim em alguns momentos. A gente passa por tribulações e questiona: por quê? Como? Por que a coisa é tão difícil? Por que as pessoas vivem dessa maneira? Por que eu estou vivendo assim? Por que eu quero fazer o bem e não faço? O mal que eu não quero, eu faço. Por que é tão difícil? E Jó faz muitas perguntas. Agora, quando Deus fala, e Deus fala bastante nesse livro, e nós teremos a graça, se o Senhor permitir, né, de ouvir o que Deus fala de maneira poética, sabe quantas respostas Deus dá a Jó? Nenhuma. Quando Deus fala, Ele não vai falar de Jó. Para que falar de Jó? Ele já falou de Jó, Ele fala de si mesmo, porque Deus é tudo que nós devemos procurar, irmãos. Deus é o que importa. Nós estamos perdidos sem Deus, mas com Deus, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, o livro de Jó tem essa crescente, né, para nos mostrar que o resumo da vida é olhar para Deus, é buscar a Deus, é minerar os nossos esforços, é cavar nossas minas, mas com o desejo, com o foco, com o propósito único de encontrar Deus. Por mais que os homens evitem isso, no final dessa trajetória, todo homem estará diante de Deus. E é bom fazer as pazes com Ele antes de chegar lá. É bom. Você não pode entrar em guerra com um inimigo que você não vai vencer. Então, Jesus, quando fala da caminhada cristã, Ele diz isso: calcule o preço aí, gente. Para um pouquinho e pensa. Quando você está enfrentando um inimigo que você não tem capacidade de vencer, o melhor a se fazer, o que é?
Você tem um inimigo, você não consegue vencê-lo. O que é melhor a se fazer? Renda-se. Não entre nessa batalha. Você vai perder, vai lá e se renda. Faça um acordo. Lembra dos inimigos de Israel? Alguns foram espertos. Acho que os gibeonitas, né? Não estou bem lembrado agora do texto, né? Eles, na época que Israel está entrando em Canaã, matando os seus inimigos, eles se disfarçam, vestem roupas velhas, pegam pães velhos e se apresentam a Moisés, a Josué e aos israelitas e dizem: olha, nós estamos vindo de uma terra muito distante, nós ouvimos falar que vocês são poderosíssimos, que vocês acabam com todo mundo, nós estamos aqui hoje para fazer um acordo de paz com vocês, mesmo morando distante, tá bom? E Israel caiu naquele conto ali porque eles foram sagazes, né? Eles foram espertos, e eles fazem uma aliança, e quando descobrem que eles moravam ali na terra, por conta da palavra que deram, não puderam matá-los. Houve um acordo de paz, e Jesus, quando vem a esse mundo, vem para fazer um acordo de paz, porque nós estamos em guerra com Deus, as nossas vontades, percebam se não é isso, as nossas vontades guerreiam contra o Senhor, os nossos planos se opõem aos planos de Deus. Irmãos, sejamos sinceros, para nós estarmos aqui num lugar adequado, né? A nossa igreja é confortável, as cadeiras são confortáveis, mas a gente tem que se esforçar. A gente tem que se esforçar. E a gente percebe muitas pessoas, né, fraquejando, mas louvado seja Deus que você não fraquejou hoje, que você veio buscar, mas a nossa vontade não é essa. Não é essa. Não é essa. Tem hora que dá vontade até de pegar uma gripezinha para ficar em casa. Na vontade da carne, no coração do homem. Mas nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade. Amém, irmãos? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me segue. Irmãos, quando a gente contempla a grandeza da criação, a gente vê a sabedoria do Criador. O inverno chegou, e por mais invernos que você já tenha passado, a gente sempre comenta, a gente sempre fica impressionado, né? Que frio, né? As coisas mudaram. Os dias são bonitos, né? Os dias de inverno, com sol principalmente, são dias bonitos, né? Amanhã vai chegando, vem a névoa, e o sol esquenta, e abre aquele céu claro, límpido, e o sol esquenta, e daqui a pouco volta o frio, né? Vem uma nuvem, sopra o vento, e a gente comenta. O que nós estamos vendo? Essa dança da natureza, a glória do seu Criador, a glória do seu Criador. Então, isso nos mostra como Deus é grande, como que a sua grandeza é manifestada na criação. Deus é soberano, sábio, perfeito, justo. Ele está sustentando o universo com as suas próprias mãos, irmãos. E aí vamos lembrar de Jó, ainda que a gente esteja sofrendo coisas terríveis, porque Jó estava sofrendo, a gente precisa alimentar essa certeza. O meu Deus é extraordinário, além do que eu possa medir, pensar ou falar. Deus é grande. Deus é grande. Gostaria que você observasse, já estou partindo para o final, né? O capítulo começa com homens cavando a terra, indo cada vez mais baixo, procurando riquezas, e às vezes encontrando, inclusive, mas o capítulo termina apontando para cima. Percebe isso? O homem está cavando no começo, mas no final é Deus falando, e ele está apontando para cima. No temor do Senhor está a sabedoria, e evitar o mal é ter entendimento. E a lição que nós tiramos aqui, né, é que por mais que a gente busque alegria, felicidade, realizações, satisfação nesse mundo, nada se compara com a grandeza de Deus. Nada se compara com a grandeza de Deus.
Deus revela a sua grandeza, como se estivesse dizendo, né? Jó, você não precisa compreender tudo que eu estou fazendo, você precisa confiar. E Jó confia, né? Vez ou outra ele balança, mas quem não balançaria no meio desse vendaval, né? Mas Jó é firme. A Bíblia exalta essa paciência de Jó, eu já expliquei, vou repetir mais uma vez, não uma paciência no sentido de letargia, de ser devagar, mas uma paciência no sentido de perseverar e não abandonar a fé. Paciência aqui é perseverança. Observe a paciência de Jó, diz Tiago lá no livro de Tiago, observe a paciência de Jó e veja como é que terminou a vida dele. Então, a paciência não é, eu estou paciente, sabe? Não, estou calmo, está tudo bem, e as coisas estão indo de mal a pior, mas o crente tem que dizer que está bem? Não. Não. Você pode desabafar, principalmente com o seu pai. Você pode falar com ele: papai, está doendo, não estou aguentando, não sei por que isso tudo, sei que eu sou pecador, mas olha, a prova está doendo demais, não sei mais o que eu vou fazer, estou a ponto de desistir, me ajuda, eu estou sofrendo. E a gente acorda no meio da noite, perde o sono, e aí, nós vamos dizer que está tudo bem? Não, irmãos, não. A gente não precisa criar uma fé fictícia, ilusória, a gente tem que viver a realidade, e a realidade é dura, sim ou não? A gente sofre. Graças a Deus que hoje é domingo, domingo é o melhor dia da semana, a gente vem à igreja 2 vezes, a gente ouve a palavra de Deus, a gente vê os irmãos, a gente ora, é tão bom o domingo, mas no domingo também tem prova, irmãos. Domingo também é dia de chorar, de sofrer, de ter aflição, mas a tal da segunda é ainda pior que o domingo. Eu não sei se é com você assim também, mas lá em casa, geralmente os boletos vencem na segunda. Às vezes ele cai no sábado, não vence no sábado, só vence na segunda. Quando é que é para esse boleto aqui? É para o dia 5. Aí eu olho, poxa, dia 5 é sábado. Graças a Deus que é sábado. Mas dia 6 é domingo e dia 7, segunda. Venceu o boleto, tem que pagar. Tem que pagar o boleto. Dia 8? Amanhã, mas tem segunda que é 7 também. Mas amanhã é 8, é verdade. Então, queridos, a vida é dura, mais dura do que a gente gostaria. A gente não está aqui para enganar você. Agora, existe um Deus sábio que escreveu a sua história, que sustenta o universo e é capaz de sustentar a sua história até o fim. O passo que nós devemos dar agora é lançar toda a nossa confiança em Deus e, por meio de Jesus, viver no temor do Senhor. Onde que Jesus entra nessa história? Como eu disse, né, o texto ele não é difícil, ele é tão fácil que se torna difícil, né? Mas o Novo Testamento fala de Jesus como a sabedoria de Deus, sabia? Diz que Jesus é a sabedoria de Deus. Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 2, verso 3, ele diz que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Se Minas Gerais voltasse a ter ouro, você correria para lá? Jesus é a mina mais rica de todas, nós devemos correr para Ele, minerando atrás do Senhor, cavando atrás de mais uma pepita de Cristo, conhecendo mais da face de Cristo, do amor de Cristo. O nosso Salvador é rico em sabedoria, Ele veio nos mostrar o caminho da vida, o caminho de volta a Deus, o caminho da riqueza, o caminho da paz com Deus. Ele diz que o ladrão vem somente matar, roubar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Isso é riqueza, irmãos, riqueza. Não vamos confundir riqueza com dinheiro. Riqueza é muito mais do que dinheiro. Riqueza é vida. Nós estamos cansados de ver pessoas com dinheiro morrendo da noite para o dia, e o dinheiro não salva, não resolve problemas. Quem resolve problemas é Deus. Amém, queridos? Nós precisamos focar primeiro em Deus. Então, queridos,
Quando alguém crê em Jesus, verdadeiramente, estou falando de uma crença real, não uma religiosidade de irmão mais velho. Quando alguém crê em Jesus verdadeiramente, ele faz o que Jesus diz: negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga todos os dias. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga todos os dias. Então a gente precisa levantar da cama negando a si mesmo, porque muitas vezes a vontade é ficar na cama. A gente precisa cumprimentar as pessoas com amor, com respeito, com sinceridade, mesmo contrariando o nosso coração, que muitas vezes é mostrar indiferença. A gente precisa buscar o Senhor de todo o nosso coração, mesmo que a nossa carne só pense nas coisas desse mundo. A gente precisa negar os impulsos e os maus desejos do nosso coração, porque Cristo plantou em nós a semente do Espírito Santo, e nós podemos hoje sim fazer escolhas melhores do que fazíamos no passado. E Ele é quem nos sustenta, e é graça quem nos sustenta, porque todas as vezes que nós cairmos, Ele está lá para nos colocar de pé. Irmãos, não tem nenhuma ovelha de Cristo sequer que se perca. Todas Ele sustenta em sua mão. A graça que nos salva é a graça que nos mantém salvos até o fim. Você precisa entender isso. Há uma riqueza insondável em Cristo Jesus. Há uma riqueza inexplorável em Cristo Jesus. Nem em toda a eternidade nós vamos compreender essa riqueza da graça que há em Cristo Jesus na sua plenitude. E nós percebemos aqui na terra, aqui e agora, quanto mais conhecemos Cristo, mais aprendemos a confiar em Deus. Quanto mais contemplamos sua glória, mais nos parecemos com Ele e aprendemos a temer o Senhor. É na face de Cristo que vamos sendo transformados de glória em glória, na face de Cristo, olhando para Cristo, mirando em Cristo, aprendendo de Cristo, conhecendo a Cristo. E por favor, não venha me dizer que você já sabe bastante. Me parece que o puritano Jonathan Edwards é quem conta essa ilustração de um homem que colecionava pedras de diamantes e, caminhando pelo bosque, ele pegava uma das pedras e olhava numa certa direção, e ele mudava o foco, e ele mudava novamente, e aquele diamante, aquele cristal, à medida que as luzes solares refletiam numa das suas faces, mudando, a beleza ia se mostrando diferente, mas cada vez mais bela, e uma face mais bela do que a outra, e o colecionador ficava olhando e admirando a riqueza, a beleza daquela pequena pedra, e ele diz: assim nós devemos olhar para Cristo. Ele é lindo, Ele é rico, Ele é belo, e nós temos nos perdido cavando minas para baixo, enquanto deveríamos olhar para cima, onde Cristo está assentado, à destra de Deus. Tesouro do conhecimento de Deus. Essa postura que Jó nos ensina, ela é revelada em sua essência em Cristo. O cristão não é alguém que deve desistir diante das dificuldades. Escute bem, você deve permanecer firme, não na sua força, mas na força que vem de Deus, porque a força dele é insuperável. Nós precisamos crescer, irmãos, é um mandamento, no conhecimento e na graça do Senhor Jesus Cristo. Aprendemos que esse mundo não passa de ilusão e que a verdadeira sabedoria está em Deus, nosso bendito Pai que está no céu. Vamos fazer mais algumas aplicações e eu vou orar. De maneira muito simples, né? Eu queria que você meditasse ainda por alguns minutos. Responda aí no seu coração, não precisa responder para mim, não. Onde você tem cavado suas minas? Onde você tem aplicado o esforço? Onde você tem enchido sua mente, seu coração?
Onde está o seu foco nessa noite, nesta semana? Você tem cavado nesta terra ou você tem cavado no céu? Eu comentei hoje pela manhã que essa é uma semana de estudos, né, na pós-graduação do Prega a Palavra. Nós vamos estudar gêneros literários do Novo Testamento. Como que os escritores do Novo Testamento entregaram essa mensagem, os arranjos literários. E, para iniciar as atividades, eu comecei a fazer a leitura proposta, li apenas 10 páginas, o dia foi mais corrido. E aí, irmãos, já nas primeiras páginas, eu fiquei pensando, meu Deus, eu fiz 47 anos, pelo menos 40 anos que eu leio a Bíblia, estudando, já fiz 4 anos de seminário, fiz 3 anos de mestrado, já fiz cursos, estudo, eu ouço sermão quase todos os dias, eu leio a Bíblia todos os dias, eu leio livros, e eu fico assim pensando, meu Deus, quanta riqueza e quanta ignorância eu tenho. Quanta riqueza Cristo tem e quanta ignorância eu tenho. Quanto eu preciso aprender de Cristo para desfrutar dessa glória que existe nele. Paulo, quando aplica o Evangelho aos Colossenses, ele fala da sabedoria de Cristo antes, e ele diz no capítulo 3, irmãos, pensem nas coisas de cima. Busquem as coisas de cima. Talvez esta tenha sido a tragédia de muitos de nós. Passamos tempos demais procurando sentido na vida, nos lugares errados, cavando montanhas, trabalhando, querendo ganhar um pouco mais de dinheiro ou reconhecimento, controlando, alcançando, e aí a gente acaba negligenciando aquilo que é a fonte da vida, o temor do Senhor, a busca por Cristo, a sede por Deus. Tem uma frase poética de Agostinho de Hipona, inclusive a gente canta numa canção nova, que ele diz assim, tarde te amei, ó beleza, tão antiga e tão nova, e eis que habitavas dentro de mim, e eu lá fora a te procurar. Deus plantou uma semente do Espírito dentro de você. Você é casa de Deus, templo do Espírito Santo, morada do Altíssimo. Eu quero convidar você, antes de nós orarmos, a olhar novamente para Cristo, irmão. Você que entrou aqui nessa noite, eu convido você a olhar para Cristo. Talvez você tenha perdido o foco. Talvez você ache que é cedo ou tarde. Olhe para Ele, porque quando você olha para Ele, você recebe luz e salvação. Curva a sua cabeça, eu já estou indo para a parte da oração, e eu gostaria que você se desligasse das outras coisas e pensasse em Cristo. Olhe para Ele, olhe para as mãos feridas naquela cruz, para o seu corpo machucado por nós, olhe para a cruz sangrenta, mas olhe também para a tumba vazia, porque Ele não está na cruz, Ele ressuscitou. Olhe para o Filho de Deus, que hoje está à direita de Deus. Diz a palavra que Ele está intercedendo por nós. Isso significa que Ele vai diante de Deus e pede, Pai, ajuda o meu irmão, sustenta a minha irmã, socorre a minha filha, abençoa o meu filho. É Deus quem ouve a oração do Filho. Irmãos, quando as lutas tentarem sufocar a sua fé, olhe para Cristo,
permaneça firme. Volte ao seu primeiro amor. Volte a confiar. Creia que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Você precisa crer, confiar e exaltar a Cristo em seu coração. Eu quero que você, nessa noite, seja desafiado por Deus, pela palavra que você ouviu, a fazer de Cristo o alvo da sua vida, fazer do conhecimento de Cristo o maior projeto da sua vida, fazer do amor a Cristo a satisfação maior da sua vida, e por meio dessa graça, porque isso é graça, isso não vem de nós, é a favor de Deus, eu te convido a viver para Cristo e proclamar salvação a esse mundo. No temor do Senhor está a sabedoria, e evitar o mal é ter entendimento. Não tome uma decisão sequer sem considerar a vontade de Deus, porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável.